Vamos começar pelas folhas, tá? Eu uso o papel layout da Canson, 180 gramas, porque é um papel mais espesso. Então, quando eu quero pintar apenas com tons de preto e variações, eu uso o papel layout. Quando eu quero pintar colorido, eu uso o papel mitentes, esse que vocês estão vendo aqui no vídeo. E ele vem em folhas soltas no tamanho A3 ou A2. Eu corto em 4 partes e acabo tendo folha para 4 trabalhos, tá? Então, quando eu quero fazer apenas uma pintura com preto e graduações, lápis pastel, pastel preto, carvão, eu uso o papel layout. Quando eu quero fazer trabalhos coloridos, eu uso o papel mitentes. Porém, eu também uso o papel mitentes para trabalhos monocromáticos. Agora que você conheceu o papel, vamos conhecer os materiais que nós vamos usar para pigmentar esse papel. Vamos começar pelo mais básico. O mais básico é o carvãozinho vegetal. O carvãozinho vegetal, vocês vão estar vendo aí maior no vídeo. O carvãozinho vegetal é muito interessante para a gente criar o desenho, porque ele é um material que pigmenta menos do que o lápis carvão e menos do que o lápis pastel e apaga mais fácil. Então a gente começa com o carvão vegetal o trabalho, tá? Existe o carvão mineral também, mas para isso que eu quero passar para vocês é melhor o carvão vegetal, porque o carvão vegetal ele é mais, como eu já disse, ele é mais fraquinho, apaga mais fácil. Então depois nós temos o lápis carvão. Esse aqui é um da Conté, mas existe lápis carvão de diversas marcas diferentes. Então lápis carvão. Depois o lápis carvão integral, ele é mais forte que o lápis carvão comum, ele é mais preto e pigmenta mais. Esse aqui ele tá já curtinho, então quando isso acontece, vai uma dica para você, você pode usar o extensor. O extensor ajuda bastante quando o lápis está pequeno, porque você pode estar, ó, tá? Aí, meu lápis ficou grande novamente. Então o extensor é muito importante. Então, continuando a nossa lista de materiais, nós temos agora o lápis pastel. Vamos pegar aqui o lápis pastel. Lápis pastel, ele pigmenta mais que o lápis carvão e que o lápis carvão integral. Ele é mais forte, ele tem mais pigmento. Então, ele não é mais um carvão, ele é pigmento, tá? Então, lápis pastel. Então, agora que você já conhece os lápis usados no trabalho a carvão e a pastel, vamos conhecer a barra de pastel. Aqui eu tenho uma caixa, né, com diversos pastéis, diversas cores. E você pode encontrar pastéis de diversas marcas. Nós vamos aqui fazer a demonstração para você conhecer as propriedades do pastel e dos lápis também, tá? Então assim, o pastel ele vem em barra, pode ser uma barra protegida por um papel ou não. Então agora vamos entender na prática como funcionam esses lápis e essas barras de pastel. Vamos entender na prática agora. Vamos começar pelo carvãozinho vegetal. Vamos lá. Eu vou começar no papel, primeiro no papel layout. Então vejam, ele não é tão potente e ele é o ideal para se criar desenhos. Veja, eu consigo fazer linhas. Então ele é ideal para se criar desenhos. O carvão pode ser espalhado com o dedo ou com o esfuminho. E espalhando eu consigo uma graduação de valores. Ó, o dedo também, vejam que o dedo também espalha. Então
Então vejam que eu estou graduando o valor. Mais escuro, clareando. Então eu consigo graduações de valores ou espalhando com o dedo ou usando o esfuminho. No papel mitentes é a mesma coisa. Posso espalhar com o dedo ou posso espalhar com o esfuminho, a mesma coisa que no papel layout. Né? Vejo que pelo papel mitente ser tonalizado o efeito é diferente. Mas em ambos os papéis eu consigo a graduação. Então isso foi o resultado do carvãozinho. Tá? Esse foi o resultado do carvãozinho vegetal. Então agora é a vez do lápis carvão. Eu estou usando o lápis carvão da Conté. A primeira coisa que vocês vão perceber é que o lápis carvão já é bem mais preto que o carvãozinho vegetal. Ele pigmenta mais. E da mesma maneira que o carvão vegetal, eu consigo espalhar com o dedo ou com o esfuminho. Vai muito da técnica que você quer usar, muito do resultado que você quer conseguir espalhar com o esfuminho ou com o dedo. Vejam a graduação e vejam que ele é mais preto, ele pigmenta mais. Vejam a diferença entre os dois materiais, o carvão vegetal e o lápis carvão. Aqui, mesma coisa. Pode ser espalhado com o dedo ou com o esfuminho. Agora vamos para o terceiro lápis, que é o lápis pastel. Então fizemos carvão vegetal, lápis carvão e agora o lápis pastel. O lápis pastel, esse aqui da Cretacolor, o lápis carvão era da Conté. Então vamos ver aqui como ele funciona. Ó, só de colocar no papel, você já deve estar percebendo que ele é bem mais preto. Veja a diferença. E com ele também a gente consegue a graduação da mesma maneira que com os outros dois materiais. Então, posso espalhar com o dedo ou com o esfuminho. Agora uma dica. O esfuminho funciona melhor no papel layout do que no papel mitentes, porque o mitentes é mais poroso. No mitentes eu prefiro usar o dedo. Ou controlar a graduação com o próprio lápis, apertando mais ou menos. Agora eu vou mostrar um lápis que não está na lista, tá? É opcional. Esse lápis, ele não é pastel e nem é carvão. É o Pierre Noir da Conté. É um lápis oleoso. Ele pode ser usado no processo, se eu estivesse aqui usando esses três materiais, o carvão vegetal, o lápis carvão e o lápis pastel, eu poderia usar esse material junto com eles? Poderia, se você usar ele por último. Por quê? Porque ele é um lápis oleoso. Então aqui você vai ver que na demonstração ele não... Veja aqui na demonstração que ele não espalha como os outros. Ele pode espalhar um pouco com o esfuminho, mas ele vai marcar mais, ó. Veja que ele marca mais do que os outros. Ele é um lápis oleoso. E por que eu estou mostrando para você esse lápis? Porque ele pode ser interessante sim, porque ele é bem preto e ele é oleoso. Ele bem apontado, ele pode fazer os últimos detalhes escuros, aquele escuro mais forte do seu retrato, da sua figura, do seu objeto.
ele vai fazer uma linha mais, vamos dizer assim, mais sólida do que a linha com o lápis carvão. Veja que ele não espalha. Veja que o lápis carvão espalhou a linha e o lápis Pierre Noir não espalhou. Esse lápis então pode ser usado para o acabamento, porque ele em cima de outro material, como o carvão, por exemplo, ele funciona melhor. Você consegue fazer ele se integrar e você consegue espalhar. E aí você consegue escurecer uma região com mais nitidez. Então, para isso, esse lápis Pierre Noir serve. Existe outro similar no mercado? Existe o lápis negro, o nome é negro, da Gioconda. Ele é similar, porém, ele não tem a mesma força que o lápis da Conté. E ele é mais duro ainda, espalha menos ainda. Vamos ver o Pierre Noir aqui no papel mitentes. Veja a diferença dele e dos outros, né? Os outros espalharam, ele não quer espalhar. Com um esfuminho, um pouco de força, você até espalha. Então, por que eu estou mostrando esse lápis? Que para você finalizar um trabalho, ele pode ser importante, tá? Só para isso. Bom, vamos conhecer agora o pastel. Eu já mostrei o pastel. Vamos começar pelo... Vamos pegar um tom de cinza para você entender. Veja com que facilidade eu espalho. Agora no mitentes. Veja a facilidade que esse material percorre o papel, né? Com que facilidade eu consigo espalhar esse material. Agora vamos usar uma barrinha de outra cor, que é para a gente ver a força dele. Eu vou usar uma barrinha preta. Veja a força do pastel e como ele espalha no papel, em ambos os papéis. É o que eu sempre digo para os meus alunos. Por que eu não uso o grafite como material? Porque o grafite não chega nesse valor tão escuro e o grafite fica brilhante. Então é um material que eu realmente não recomendo e não gosto de usar. E lá fora, em qualquer escola de arte italiana ou norte-americana, você não vai ter o grafite como material, tá? Então esse é um material artístico mesmo para se fazer trabalhos artísticos. Bom, então vimos aí o efeito de todos os materiais em ambos os papéis. Agora, este papel, o papel layout, como é que eu vou usar o branco nele? Você não vai usar o branco nele. Você até pode usar o branco em cima de uma tonalidade escura, né? Por exemplo, pegar um cinza aqui, ó. Eu até consigo usar em cima de uma tonalidade escura, mas não é o ideal. Quando eu estou trabalhando com esse papel, o ideal é trabalhar de uma outra maneira. O ideal é que a gente tenha só tons de preto. Não importa o material, se é o lápis pastel, se é o lápis carvão, ou até mesmo carvãozinho, mas graduações de preto, né? E o brilho ali, ele vai ser o papel aberto, né? Vamos abrir o papel para que o branco apareça. No caso do mitentes, ao contrário, nós podemos usar todos os materiais, inclusive o branco, como brilho. Então vejam a diferença da técnica nos dois papéis, tá? Eu vou fazer um pequeno cilindro em cada um dos papéis para que você possa estar vendo a diferença dos dois papéis e por que usar um e quando usar um e quando e por que usar o outro. Então vamos ver isso aí. A aula vai ficar um pouco extensa, mas é importante você conhecer e entender o porquê do material que a gente está usando. Então vamos lá. Falamos dos materiais que pigmentam o papel e vamos falar agora dos materiais que limpam o papel, que são as borrachas.
eu uso dois tipos de borrachas. A borracha Mono Zero e a borracha limpa-tipos, que é uma gominha que você pode fazer uma ponta. A borracha Mono Zero é uma espécie de uma lapiseira. Então vamos ver o processo do uso das borrachas. Primeiro a Mono Zero. Então quando eu quero detalhes mais finos, quando eu quero apagar e deixar, por exemplo, uma linha mais sutil, a Mono Zero funciona bem para isso. E quando eu quero apagar linhas mais grosseiras, linhas maiores, eu vou com a borracha limpa-tipos. Qual a melhor? Cada uma tem sua função. Como eu mostrei, quando eu quero apagar detalhes mais finos, Mono Zero, e quando eu quero apagar áreas maiores, limpa-tipos. A limpa-tipos agride menos o papel, tá? Bom, então vamos lá, vamos sombrear só para a gente ver o uso de cada material. Vamos sombrear esse cilindro. Depois a gente vai falar melhor sobre luz e sombra. E você vai entender. Eu quero mostrar o uso do material. Você vai perceber que no caso do papel branco eu tenho que preencher mais o papel. Então comecei todinho ele com carvão. Então o objetivo dessa demonstraçãozinha aqui, desse sketchzinho, não é você aprender luz e sombra, é aprender o uso do material para depois, quando a gente for trabalhar a parte de luz e sombra, você estar preparado. Então olha, só com o dedo eu consigo espalhar. Como a proposta do curso é levar o ateliê para sua casa, eu estou fazendo todo o processo que eu faço aqui com meus alunos. Bom, agora eu vou entrar, fiz um sketch com lápis, com o carvãozinho, agora eu vou entrar com o lápis carvão. Antes eu vou fazer uma sombra projetada, vamos fazer como se ele tivesse aberto, ó. Então estamos aprendendo a usar o material. Então agora eu quero escurecer a sombra. Então eu estou vindo com o quê? Com o lápis carvão. Então entendam que eu comecei com o carvão vegetal e agora eu vim com o lápis carvão para escurecer mais. Eu estou usando somente o dedo. Você pode estar usando também o esfuminho. Vamos usar um pouco do esfuminho para a gente ver. Ó, o esfuminho é interessante quando eu quero trazer, por exemplo, o fundo bem encostado no objeto.
carvãozinho é mais interessante que o dedo, o esfuminho, perdão, é mais interessante do que o dedo. E agora, próximo passo, eu quero escuros mais fortes ainda, então é hora de entrar com o lápis pastel. Percebe a hierarquia percebe a hierarquia dos materiais? E aquele lápis integral também é interessante, da mesma maneira que eu usei o lápis pastel para escurecer mais, o lápis integral faz a mesma coisa, o carvão integral, né? Ó. A vantagem dele, na minha opinião, é que ele espalha, ele pode ser apontado com mais facilidade. Então vejam como eu estou conseguindo um resultado bem bacana. O meio tom um pouquinho mais escuro, para isso eu vou usar, não quero tanto escuro, vou usar o lápis carvão. Então, está percebendo o uso do material? Para que e como cada um deles? Então aqui nesse tom aqui, que eu não queria tão escuro, eu peguei o lápis carvão em vez do lápis carvão integral ou do lápis pastel. Então é isso que precisa ser entendido. Para que serve cada coisa. E agora vou voltar no lápis integral. Vou voltar no lápis integral porque eu quero um pouco mais de escuro. Ó, o extensor é uma mão na roda. Quero esta sombra mais escura, então eu vou fazer com mais força aqui no... Quero essa sombra mais escura, então voltei no lápis carvão integral. Bom, e uma luz alta aí, um brilho. Nós vamos ver essa questão do que é luz alta, do que é brilho, do que é sombra, luz. Nós vamos ver em outras aulas, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o uso do material nesta aula. Então, o objeto aqui tem um brilho. Como que eu vou fazer este brilho? Como é que eu vou fazer esse brilho se eu não vou usar o branco? Aí que entra a borracha. Aí que vai entrar a borracha. A borracha vai entrar para isso, para fazer esse brilho. Então eu vou pegar a minha borracha monozero e vou fazer o brilho. Eu vou abrir o carvão que está no papel, vou tirar o carvão que está no papel e fazer o brilho. Então não precisei do branco, tá? Então essa é a técnica que eu queria mostrar para você que você conheça o uso do material. Recapitulando,
Comecei com carvãozinho vegetal, depois escureci com carvão, com lápis carvão, escureci mais com o lápis pastel e o lápis carvão integral. E abri o brilho com a borracha Mono Zero. Então este é o processo que eu uso e que você deve usar também nos seus trabalhos. E depois a gente vai experimentar isso daí numa figura mais para frente. E aí você vai ver melhor a usabilidade desses materiais. Então aqui eu estou demonstrando as duas maneiras mais usadas, né? Quando se refere a carvão, lápis carvão, pastel, etc. Essas duas maneiras são as mais usadas. O papel branco, né? No caso aqui nós estamos usando o layout, você pode usar outro papel, tem o Bristol, tem o Schweller, entre outros, né? Então aqui nós vimos a usabilidade do material. Então agora vamos ver a mesma coisa, só que no papel mitentes. Vamos ver no mitentes. Vamos começar no mitentes. A mesma ideia, o mesmo raciocínio. Só que qual vai ser a diferença aqui no mitentes? A gente vai aplicar o branco. Eu tenho uma preferência, cada um, né, tem a sua preferência. A minha é o papel mitentes. Mesmo processo. Só que aqui eu posso estar misturando o quê? O pastel. Não que eu não possa fazer isso no papel layout, eu também posso, mas ele não funciona tão bem quanto funciona no mitentes, porque o mitentes é mais poroso. Então vejam que eu estou trabalhando com o pastel junto. É diferente. Eu particularmente, como eu já disse aqui, eu prefiro o papel mitentes. Então vejam que eu uso cinza junto. Barrinha cinza e lápis carvão. Aqui eu usei apenas o carvãozinho, agora eu escureço com lápis carvão. E agora vamos pôr a luz. Por que eu gosto mais do pastel nesse papel? Porque eu gosto mais de usar o pastel do que usar o papel branco. Porque eu posso vir modelando com o claro. Aqui o claro eu tenho que abrir, o claro mais alto. Então temos esse diferencial. Então, tenho certeza que a maioria dos pintores gosta muito mais do papel mitentes. E aí você pode estar se perguntando, então por que você está mostrando os dois papéis? Eu estou mostrando os dois papéis, que o curso é completo e nós vamos usar os dois papéis e você pode até preferir o papel, branco. Então veja, eu começo com carvão, depois que eu entro com o lápis carvão. Começo sempre mais fraco. Depois eu vou entrando com outro material. Eu quero escurecer mais esse fundo. Posso usar o lápis carvão, posso usar até o próprio carvãozinho, porque eu quero escurecer pouco.
Então vejam como nesse papel eu consigo espalhar muito fácil o material. É muito fácil espalhar nesse papel. Então agora eu usei o carvãozinho e o lápis carvão. Agora eu vou passar para o lápis carvão integral. Por quê? Porque eu quero escuros mais detalhados. Então ele refina mais, né? Além de ser mais escuro. Estão percebendo? Está percebendo o uso do material? Está percebendo como se usa o material? E também eu quero a sombra aqui mais escura. E o pastel eu vou adicionando ele junto. Lembrando que você tem caixas com tonalidades apenas de cinzas. Eu até tenho uma aqui. Então você não tem apenas preto e branco e colorido. Você tem kits de cinzas. Um pouco mais de luz. E nós temos um material interessante que eu não mostrei até agora. Aliás, eu já mostrei que era o lápis pastel colorido, mas nós temos o lápis pastel também branco, né? Então vamos achar ele aqui. Lápis pastel branco. Então, diferente daqui que eu abri a luz, aqui eu coloco o branco. Percebeu a diferença? Eu poderia também estar usando um lápis pastel cinza. Não tenho nenhum aqui no momento.
Como eu disse antes, podemos usar o kit cinza. Tá? Aqui está um kit de pastel cinza. Um kit de pastéis cinza. Então, como eu disse antes, podemos usar o kit de pastel cinza. Tá? São pastéis em tonalidades de cinza. Como eu disse antes, podemos usar um kit de pastéis cinza. São vários pastéis com graduações de cinzas diferentes. Vamos pegar um cinza aqui. Usei um cinza escuro. Tem bastante variação. Um cinza mais claro. Veja como ele interage, né? Como os tons se mesclam com facilidade. Então, aí o nível de realismo, quanto mais eu trabalho, mais vai aumentando. E agora, um pouco mais de detalhe. Tá? E só para mostrar por último como funciona o Pierre Noir, aquele lápis oleoso que eu falei no começo, para pequenos detalhes, detalhes bem escuros, ok? Então aí você já entendeu o uso dos materiais, os papéis, conceito e aplicação. Vamos para a próxima aula. Te encontro lá.